Oi pessoal, tudo bem? Eu havia colocado no meu Facebook para vocês postarem comentários, fazendo perguntas, né? Bem bacana, viu, a participação, gostaria de agradecer, vamos continuar esse diálogo, eu acho bem saudável, uma forma bem interessante da gente interagindo sobre esse assunto, relacionamentos amorosos. E aí então hoje eu separei uma pergunta, né, de uma das pessoas que colocou lá, que participou, e eu vou responder essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: e quando você tenta fazer uma DR, né, ou discutir o relacionamento, e a outra pessoa não está nem aí, nem quer falar sobre nada, pois diz que você está sempre fantasiando, e como fazer? Continua tentando ou larga pra lá? E essa pergunta que ela colocou, gostaria de agradecer mais uma vez, né? É uma pergunta muito relevante. Por quê? Porque é uma pergunta muito comum, é uma queixa muito comum, né? As pessoas têm essa dificuldade, porque a gente sabe que o relacionamento é feito por duas pessoas, então implica a participação dessas duas pessoas. E essa pergunta também é interessante por um outro motivo, porque ela leva a gente a refletir sobre o alcance, né, que a gente tem na relação amorosa. Quer dizer, qual a influência, qual o poder que eu tenho de modificar, de transformar essa relação? E a resposta sempre é um alcance limitado, porque depende de outra pessoa, depende da vontade do outro. Então, a gente não controla as outras pessoas, né? Muito dificilmente a gente consegue ter o próprio controle, né? Ter o autocontrole. E é nesse sentido que a gente tem que pensar sobre essa pergunta, né? Então, e quando eu quero ter uma DR, eu quero conversar, eu quero melhorar a relação, eu estou preocupado com isso e a outra pessoa não quer? A primeira coisa é isso que eu acabei de falar, é reconhecer que nós somos limitados. Porque não reconhecer que a gente tem um limite sobre o relacionamento, eu falo no sentido de influenciar, de transformar o relacionamento, isso já causa muitos problemas. Muita gente não reconhece esse limite, quer porque quer resolver tudo sozinho, aí ou vai tentar controlar demais o outro e o outro não vai deixar, ou a pessoa vai tentar fazer tudo pelo outro porque ela acha que ela tem que fazer tudo sozinha e ela se sacrifica e o outro vai se aproveitar disso, ou ele não vai dar o valor devido a essa questão. E não tem jeito, se a outra pessoa não se envolve na mudança do relacionamento, se ela não quer nem falar sobre isso, o relacionamento não vai pra frente. Ou ele continua do jeito que tá, estagnado naquele ponto, ou ele, né, alguém vai cansar, porque todo mundo tem um limite, e ele vai então se interromper. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é porque muitas vezes a pessoa não sabe, a outra pessoa não sabe o benefício que tem poder conversar sobre o relacionamento amoroso. O homem, de maneira geral, ele tem uma resistência maior sobre essa questão por questões biológicas mesmo. Em média, a mulher ela tem uma necessidade maior de falar sobre as coisas do que o homem, e isso é bom. O homem ele costuma ser um pouco mais objetivo nas questões dele, e por isso talvez ele não queira falar tanto, mas o homem tem que aprender a falar um pouco mais sobre o relacionamento amoroso, e a mulher muitas vezes tem que se esforçar para ser um pouco mais objetiva nas questões também. É muito comum eu estar atendendo casal aqui, e aí eles começam a falar, né? A gente incentiva que eles falem aqui na consulta, e aí a mulher ela começa a misturar tudo em um problema específico. Então a gente vai falar sobre o horário que a gente fica junto, né? A mulher e o homem vai falar sobre esse problema, e de repente a mulher começa a falar dos ciúmes dela, começa a falar das crianças, começa a envolver tudo. É lógico que tem uma relação, mas tem que saber separar questão por questão, resolver questão por questão, porque senão vocês vão falar de tudo e não vão resolver nada, né? E o homem ele precisa exercitar isso, ele precisa estar mais aberto a essa questão. Por que eu falo isso? Não é porque é bonitinho o homem falar sobre relacionamento amoroso. Eu, enquanto homem e tenho um relacionamento de muitos anos, eu compreendi, lógico que a minha profissão ajudou nisso, mas que quando a gente começa a conversar sobre as questões, a gente tem um benefício muito grande. Então tem aquele esforço inicial de ter que conversar sobre certas coisas que às vezes a gente não está afim, não está disposto, está cansado, mas o benefício que vem com isso, né, que é melhorar o relacionamento em diversas questões, compatibilizar o relacionamento, desenvolver afinidades, ter mais prazer, diminuir os conflitos por pequenas coisas,
tudo isso nasce de aprender a conversar, e a conversar de uma maneira assertiva, de uma maneira saudável. Tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, o vídeo anterior, sobre os 3 principais aspectos do relacionamento saudável. Eu falo sobre comunicação e em outros também, o tanto que a comunicação eficiente é importante. E quando o homem descobre que comunicar dessa maneira, ele vai, na verdade, ganhar tempo e não perder, né? Olha que interessante. Então, o valor que tem isso, é isso que o homem tem que entender, né? O outro, né, que não quer conversar, porque às vezes a mulher também não quer falar sobre isso. Mas quando o outro percebe isso, é muito bom, porque você, na verdade, você não perde tempo. Você ganha, porque você evita um monte de conflito lá na frente. E à medida que vocês vão ficando bom nisso, o casal vai ficando bom em conversar, cada vez mais ele resolve um problema em menos tempo. Então ele fica mais eficiente para resolver pequenas questões. E a gente sabe que no final das contas, são as pequenas questões do dia a dia que desencadeiam 90% dos problemas. Começa por um problema pequenininho, de repente o conflito vai escalando e de repente está numa dimensão estrondosa e já misturou todos os tipos de conflito, já desenterrou um monte de coisa, e geralmente é assim que acontece. Então esse é um ponto importante, mas a pergunta mais importante desse vídeo que eu poderia colocar agora, que responde a pergunta da outra pessoa, né? A pergunta que ela tem que se fazer, porque ela me perguntou assim: e quando o outro não quer conversar comigo? Aí eu sempre pergunto isso. Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes para o relacionamento amoroso. A pessoa tem que se perguntar: tá bom, eu quero mudar e o outro não está se envolvendo. O outro está disposto a se modificar? O outro está disposto a se dedicar a esse relacionamento? Se ele não está, essa é a sua resposta. Ele não está preocupado com a relação, ele não te respeita, ele não está preocupado, ele não se preocupa, se incomoda com você. E nem com ele mesmo, né? Porque ele não quer melhorar uma coisa que está ruim para ele também, porque o relacionamento é bom para os dois ou não é para ninguém. A menos que você esteja se sacrificando, aí vai ser melhor para o outro mesmo. Mas então é por aí, tá? Se tiver nessa resposta que eu coloquei agora, se não tiver alguma coisa ficado clara ou tiver suscitado outras dúvidas também, coloca aí no comentário embaixo desse vídeo e a gente vai respondendo, beleza? Muito obrigado, e é isso aí, pessoal, vamos conversando. Um abraço.